Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, para você dar o seu like, para você fazer o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. E quando você se inscrever no canal, que você aí adicione o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. E esse canal que tem o objetivo de convidar a classe dos professores para nós participarmos do debate público. O professor precisa estar no debate público, porque nós, professores, somos a voz desta grande massa de pessoas que precisam do serviço público e agora querem precarizar o serviço público, querem acabar com o serviço público num país como o nosso, que demanda serviço público, e querem acabar com o serviço público. Então nós, professores, principalmente nós da escola pública, somos a voz dessa grande massa de pessoas e nós, com certeza, não vamos permitir esse solapamento do serviço público no Brasil. Somos a voz dessa grande massa de pessoas com serviços públicos de péssima qualidade no país. E também eu gostaria de chamar você, para participar desse grupo, que tem também um outro objetivo. Esse grupo tem o objetivo também de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário agora inventou uma nova. Agora o pensamento binário é inimigo de Joe Biden. Ninguém conhecia Joe Biden até pouco tempo atrás. Mas como ele ganhou de Donald Trump, agora a extrema-direita transformou Joe Biden em inimigo número 1 da nação. É assim que as coisas funcionam. Professor Rico Guimarães, em Volta Redonda, candidato a vereador. Lembrem-se desse nome em Volta Redonda. Se eu fosse daí, votaria no professor Rico Guimarães. Cidade do Aço, onde eu morei na minha infância. Lembrem-se desse nome, professor Rico Guimarães. Eli Vasconcelos está lançando um livro pela Amazon chamado Crônicas, Poesias e Heresias. Vá ao Google, descubra lá o site da Amazon e solicite Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é Bolsonaro e a sociedade do cansaço. Vamos falar de Bolsonaro a partir de uma matriz filosófica. Mas como falar de Bolsonaro a partir de uma matriz filosófica se ele é tão precário em termos literários, se ele é tão precário do ponto de vista cultural, inclusive odeia cultura, parece que odeia literatura, inclusive falou num programa de TV, vamos deixar a história para lá. Como falar de Bolsonaro a partir de uma matriz filosófica se ele tem tanto desprezo pela filosofia? Aliás, o professor Paulo Giraldelli escreveu, Filosofia explica Bolsonaro. Mas eu gostaria de falar, não porque ele é um intelectual, porque está na cara que ele está muito longe disso, mas eu gostaria de falar nestes termos exatamente porque ele está inserido em um contexto sociológico, antropológico, histórico e filosófico. Então é importante que a filosofia também se apresente para falar, e o tema de hoje, Bolsonaro e sociedade do cansaço, tem a ver com isso. Aliás, as pessoas falam sempre o termo bolsonarismo como se bolsonarismo fosse uma escola filosófica. Não. Bolsonarismo não é uma escola filosófica. O bolsonarismo é uma série, um conjunto de práticas e de vícios também. E, como prática, eles vão mudando de um tempo para outro. Lá na década de 90, o Bolsonaro era apoiador do Hugo Chávez. Eu elogiava o Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez nacionalizou a PDVSA e tirou alguns privilégios dos americanos na indústria do petróleo da Venezuela. Aí, essa industrialização, essa nacionalização, teve o apoio de Bolsonaro. Hoje, o chavismo já virou o capeta. Depois apoiou Lula, na onda Lula.
Hoje o Lula é o capeta. Depois de apoiar Lula, navegou na onda anti-Lula, moralista da Lava Jato, de Sérgio Moro, e acabou se elegendo com este discurso anti-Lula, anti-corrupção, dizendo que jamais cometeria corrupção e que jamais faria aliança com pessoas corruptas. E agora já está de beijos e abraços com Roberto Jefferson e uma série de pessoas corruptas também. Sem falar que o Salles foi condenado na lei de meio ambiente também. E fora as rachadinhas, né? Rachadinha não, peculato, né? Que foram praticadas durante algum tempo, muito tempo, segundo a polícia, né? A Polícia Civil. As investigações estão caminhando para isso. Então, vamos ao tema Bolsonaro e sociedade do cansaço. O que é uma sociedade do cansaço? Byung-Chul Han escreveu um livro, esse livro chamado Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que é professor na Alemanha. Então ele escreveu a Sociedade do Cansaço como uma comparação com a antiga sociedade chamada sociedade disciplinar. O que foi a sociedade disciplinar? A sociedade disciplinar surge principalmente a partir da industrialização, a partir dos séculos XVIII e XIX. E o trabalhador vem em massa para a cidade trabalhar nas fábricas. Só que as fábricas, o trabalho das fábricas, não poderia ser organizado como o trabalho do campo, porque o que regrava a fábrica era o relógio. Mas o que regrava o campo era a natureza, que hora o sol vem, que hora que o sol se põe, e enfim, era a natureza que regrava. Então, para se adequar à indústria, criou-se um sistema disciplinar para disciplinar a vida dos trabalhadores, que deveriam viver em todos os aspectos para a produção, para o trabalho. Então, se um indivíduo estivesse andando na rua, por exemplo, ele tinha que dizer para onde ele ia. Vai para onde, cidadão? A polícia perguntava. Eu estou andando. Não pode. Havia o crime de vadiagem. Tinha que estar trabalhando. Então, esse sistema disciplinar foi levado para as escolas, foi levado para as prisões, foi levado para as fábricas, foi levado para os manicômios. Os manicômios foram também organizados dentro da cultura disciplinar. Então, toda uma vida de disciplina foi organizada a partir desta sociedade industrial, sociedade disciplinar. E essa sociedade disciplinar, ela era uma sociedade coercitiva. Tinham pessoas sempre tomando conta do trabalhador. Tinha o chefe, o supervisor, sempre tinha alguém tolhindo a liberdade dos trabalhadores. Isso gerou, logicamente, um mal-estar para as pessoas. Mas a sociedade do desempenho, que é de hoje, que é a sociedade também chamada de sociedade positiva, de positividade, que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, essa sociedade ela gera indivíduos cansados de si mesmo. E nessa sociedade, os indivíduos são opressores e libertadores de si mesmo. Patrões e empregados de si mesmo. Por quê? Porque o sistema trabalhista da sociedade capitalista foi se atomizando, foi individualizando as pessoas. As pessoas começaram a ficar cada vez mais fragmentadas no universo do trabalho, porque, inclusive, o mundo do trabalho começou a se terceirizar cada vez mais. E hoje se terceiriza cada vez mais. Em iFood, em Uber. Quem não pode trabalhar numa empresa ou numa fábrica, trabalha com Uber, com iFood, né? Entregador de pizza. Então, essa fragmentação do mundo do trabalho gera uma outra sociedade, sociedade do desempenho, onde o cidadão, onde o indivíduo agora é responsável por ser o seu patrão, o seu empregado, e ele agora precisa de desempenho para justificar a sua existência como trabalhador. Só que essa sociedade do desempenho é diferente da sociedade do passado, da sociedade disciplinar, porque na sociedade disciplinar, devido à pressão da disciplina sobre as pessoas, isso gerava o quê? Gerava neuróticos,
gerava loucos, gerava neuróticos, né? Mas a sociedade disciplinar não gerava o histérico a sociedade de hoje, que gerava o histérico de antigamente, hoje gera o quê? Hoje gera o deprimido, o fracassado. Por que fracassado? Porque na sociedade do desempenho, o desempenho nunca acaba. O sujeito está sempre devendo à produção. Então isso gera o quê? Depressão. A depressão é a doença do século também por isso. Porque a sociedade do desempenho, no desempenho nessa sociedade, ele não acaba nunca. E por causa dessa sociedade, nós fomos criando uma falsa sensação de liberdade. Então, o sujeito, porque o mundo capitalista, ele é muito sagaz. Ele fez o seguinte: nós vamos dar liberdade às pessoas, mas se elas ganharem muito, isso vai fazer com que elas não trabalhem, que elas queiram, que elas se acomodem. Então o sujeito pega a moto dele, vai entregar pizza, trabalha de manhã, de tarde, de noite, dorme meia hora, mas ele diz: eu sou livre, eu sou meu próprio patrão, e eu sou meu próprio empregado. Então, essa sociedade de desempenho cria uma expectativa falsa de liberdade. Então, esse excesso de liberdade, ele gera uma coisa muito curiosa que nós estamos vendo, inclusive no governo, que é a falta de limite. Bolsonaro não tem limite. Não interessa se as pessoas vão morrer ou não vão morrer. Em nome da liberdade, eu digo que eu não quero usar máscara. E não interessa se A ou B vai se contaminar. O importante é que eu sou atleta. E quem não é atleta? E quem não é atleta? E quem é gordo? E quem é velho? Que se dane. Tudo isso em nome da liberdade. Então, a gente vive este momento onde a liberdade também significa ausência de empatia. Ausência de empatia. O Estado sai como um todo, a vigilância sai como um todo, não precisa mais usar cadeirinha de bebê nos carros. Cadeirinha de criança, para quê? Os pais são livres para colocar cadeirinha ou não colocar cadeirinha. As pessoas são livres. Não precisa mais ter regulação nas estradas de velocidade. Tira tudo. Tira os radares, tira tudo. Liberdade. Eu usar máscara? Não, eu sou livre. Para que serviço público? Cada um que pague pela sua saúde. Serviço público para quê? Escola? Escola pública? Gente sendo paga com os nossos impostos? Não. Cada um que pague pelos seus estudos. É para isso que nós estamos caminhando largados à política econômica guedista. Com certeza está havendo movimentos contrários, porque não é possível. Então, tudo isso também vem na esteira do neoliberalismo. Porque, vamos fazer uma comparação. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele se diferencia do... O neoliberalismo se diferencia do liberalismo de hoje, porque no neoliberalismo começou-se uma ideia, ou seja, no liberalismo, a partir dos séculos XVII, começou-se uma ideia, e o liberalismo tem dois grandes representantes iniciais, o John Locke e o Adam Smith. No liberalismo, né, através de Adam Smith, um livro muito clássico chamado Riqueza das Nações, ele entendia que o mercado deveria funcionar livremente. O Estado não deveria intervir em nada. O Estado não deveria intervir em nada. Então, segundo Adam Smith, o próprio mercado pujante geraria bem-estar com o tempo, geraria segurança com o tempo, porque o próprio mercado seria
potencialmente capaz de gerar equilíbrio na sociedade. Isso se mostrou falso, principalmente em 1929, com o craque da Bolsa de Nova York. Porque os mercados internacionais começaram a crescer. Os estados nacionais investindo, sobretudo, no imperialismo, dominando outros povos, africanos, asiáticos. A Europa fazia isso. Foi nesse momento que surgiu, por exemplo, o domínio da Inglaterra na África do Sul, que gerou depois o apartheid. Então, essa política que gerou 2 guerras mundiais, gerou, em 1929, o craque da Bolsa de Nova York. Porque o mercado era tão livre que chegou um momento em que o mercado produziu demais, só que não tinham tantos compradores assim. Aí o que aconteceu? Craque da Bolsa de Nova York e muitos arquimilionários ficaram pobres do dia para a noite e da noite para o dia. Aí entrou o keynesianismo com a ideia de que o Estado deveria regular as atividades do mercado. Aí nós tivemos a entrada do Estado intervencionista, que foi muito bem, inclusive, que gerou bem-estar social, sobretudo na Europa, no norte europeu. O Japão bebeu dessa fonte, Estados Unidos também. E gerou-se um bem-estar social que até hoje a Europa ainda bebe nessa fonte. Né? Se nós compararmos um país, por exemplo, como Portugal e o Brasil, Portugal seria um paraíso. Mas esse Estado começou a se endividar. Esse Estado se endividou. Esse Estado do bem-estar social começou a se endividar mais, começou a gerar uma série de dificuldades. Aí, na década de 70, surge o neoliberalismo. O neoliberalismo com uma nova ideia liberal, só que agora neoliberalismo. Dizendo não, o Estado ele precisa cortar gastos, o Estado não tem que investir tanto em obras sociais, em serviços sociais, o bem-estar, ou seja, a mais-valia social deve ser transferida para outros setores da economia, até para a especulação financeira, como acontece no Brasil, né? O teto de gastos existe para que haja um fluxo maior para o pagamento dos títulos da dívida pública. Então, esse Estado neoliberal chegou propondo o quê? A liberdade. O Estado, sabe que o Estado promover educação? Não, o Estado tem que dar para você liberdade. Para você estudar onde você quiser. O Estado tem que dar para você liberdade para você pagar o hospital que você quiser. Não precisa hospital público. Para quê? Para que SUS? Já estão questionando o SUS. Banco do Brasil? Que Banco do Brasil? Deixa o Banco do Brasil para iniciativa privada. Caixa Econômica? Para que professor público recebendo com os nossos impostos, como eles dizem, para divulgar Paulo Freire? Então, é nesse ambiente também que, sobretudo no Brasil, surgem pessoas como Bolsonaro. Porque é em nome dessa liberdade neoliberaloide que o mundo já está deixando. O Chile, aliás, nosso ministro da Economia, dizia que o modelo para o mundo deveria ser o Chile, o neoliberalismo do Chile, que vem desde a ditadura militar. E o Chile foi o único país ditador que não mudou nem a Constituição da ditadura para cá. Então, o Chile, desde a ditadura militar, impôs uma política neoliberal de privatizações, privatizou até a aposentadoria. Os trabalhadores é que pagavam. Só que, às vezes, o trabalhador ficava sem trabalho, ele não pagava. Resultado, hoje, isso redundou em um Chile onde vários idosos ganham cerca de meio salário mínimo. Eu estive no Chile, dei pra caramba lá, e lá a gente vê que as pessoas até trabalham,
Mas quando a gente vê alguém na rua pedindo esmola, é sempre um velhinho. Houve notícias aí, que saíram nos jornais, que velhos se suicidaram em praça pública por causa dessa situação. E o Bolsonaro, ele é a caricatura dessa sociedade neoliberal de positividade. Ele é a caricatura dessa sociedade neoliberal de eu posso, de desempenho, essa sociedade que gera deprimidos. Porque a gente sempre está devendo nesta sociedade. Bolsonaro, ele é a barbárie em nome da liberdade. Literalmente isso. É por isso que eu falei de Bolsonaro e sociedade do cansaço. Bolsonaro, com certeza, nem eu nunca ouviu falar de Byung-Chul Han e da sociedade do cansaço. Mas a aparição política dele, a política guedista dele, tem tudo a ver com essa sociedade do cansaço proposta literariamente por Byung-Chul Han. Ok, galera? Vocês são do coração.